Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 284. Hoje nós vamos continuar a meditação do Evangelho de São Lucas, no dia de hoje, capítulos 7, 8 e 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para nós meditarmos os capítulos 7, 8 e 9 do Evangelho de São Lucas. Nós começamos ontem a partir do capítulo 4, versículo 14, mesmo o dia de ontem sendo marcado principalmente pelos capítulos 5 e 6, nós começamos um período chamado a missão de Jesus na Galileia, a missão de Jesus na região onde ele nasceu, na região onde ele passou a maior parte da sua vida. E aí nós vimos que Jesus ele realizou milagres, ele chama os seus apóstolos, ele tem vários ensinamentos, principalmente de uma forma inclusiva, incluindo pagãos, incluindo pessoas que normalmente estavam fora da sociedade. No dia de hoje, capítulo 7, eu gostaria de começar com 3 passagens diferentes que vão nos ajudar a ter uma compreensão daquilo que era Jesus de acordo com o pensamento de São Lucas. Existe um Jesus, mas ali ele escrevia para pessoas que vinham de um contexto pagão, para pessoas que não vinham de um contexto romano. Então veja como que Jesus ele estava interessado em não realizar milagres apenas para os judeus. Jesus, uma pessoa profundamente amorosa, uma pessoa que estava com um objetivo assim muito claro de mostrar que o amor de Deus ele era para todos e não apenas para um grupo específico de pessoas. No comecinho do capítulo 7, nós vamos ver a cura do servo de um centurião. O centurião era um funcionário romano. Então esse funcionário romano ele se aproximou de Jesus e pediu que Jesus curasse o seu servo. E aí, no caminho, Jesus ouve desse centurião: Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra da sua parte, só uma palavra, porque quando eu digo isso aos meus funcionários, eles realizam. Então, o Senhor é todo-poderoso, caso o Senhor realize, não usou esse termo todo-poderoso, mas ali com um grande ato de fé ele disse: Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Não sou digno que entres em minha casa. E aí Jesus, ele diz assim: eu vos digo que nem mesmo em Israel, capítulo 7, versículo 9, digo mesmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então aqui nós temos um grande exemplo de Jesus realizando um milagre para uma pessoa que não era judia, ou que não era do judaísmo. E aí depois nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim é uma cidade ali perto de Nazaré, talvez uns 15 quilômetros, muito próximo ali de onde Jesus nasceu, ele viveu. Então havia uma mulher que era viúva, não tinha marido, ela tinha só um filho e de repente o filho morreu. E aí o filho morrendo, aquela mulher que já era viúva, ela não teria como ter o seu sustento. Os 2 homens que ela tinha em casa, ela tinha perdido. Tinha perdido o marido e agora tinha perdido o filho. E aí ela emocionada, se aproxima de Jesus. Olha como o Evangelho de São Lucas mostra Jesus humano, mostra Jesus compassivo. Jesus, ao vê-la, ficou comovido e disse: não chores, não chores. E aí o texto continua dizendo que depois que ele realizou o milagre, ele colocou aquele jovem que estava falecido sentado e ele começou a falar. Então Jesus o entrega à sua mãe. É como se Jesus devolvesse aquele jovem para a sua mãe e devolvesse ele vivo. Então aqui nós temos um exemplo de Jesus fazendo uma cura
a um pagão, uma pessoa que era romana, e aí depois Jesus ele realiza uma cura de alguém que tinha morrido. Aqui é a cura mais difícil que tem, alguém que tinha morrido. Por que essa cura foi importante? Daqui a pouco, João Batista, ali no começo do versículo 18, Jesus, os seus discípulos se encontram com São João Batista, e aí João Batista ele queria saber quem era Jesus, ele tinha essa dúvida. Jesus é realmente o esperado? Jesus é realmente o Salvador? Jesus é realmente aquele que deveria vir? Eu posso acreditar? João já estava na prisão. E aí Jesus ele não diz nem que sim, nem que não. Olha o que Jesus diz a partir do versículo 22. Ele respondeu: Ide contar a João. Os discípulos vieram perguntar. Discípulos de João, na verdade, vieram perguntar para Jesus se ele era o esperado. E aí Jesus não diz nem que era o esperado, nem que não era o esperado. Ele apenas diz o seguinte: Ide contai a João, versículo 22, o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Qual foi o último que ele falou antes de dizer que aos pobres era anunciado o Evangelho? Que até os mortos viviam. Então Jesus ele realiza o milagre deste rapaz, deste filho, desta viúva, e aí depois ele já tem autoridade para dizer para os seus apóstolos ou para os discípulos de João aquilo que ele estava realizando. Então todos os milagres que Jesus estava realizando eram um sinal que ele era o esperado, até a ressurreição, a volta à vida daquela pessoa que tinha falecido. Então aqui Jesus deixa muito claro, sim, eu sou aquele que é esperado, até os mortos voltam a viver. E aí ele realizou esta volta à vida do morto, um pouquinho antes dele dizer essas palavras aos discípulos de João. Irmãos e irmãs, tanto o finalzinho do capítulo 4, principalmente o capítulo 5 até o capítulo 9, nós temos aqui, eu confesso que não é muito fácil de organizar, de fazer a preparação desses capítulos, porque são pequenos textos, assim, muito pequenos, e aí vai mudando de um para outro, um para outro, e aí depois, com algumas leituras, eu cheguei a uma conclusão que eu gostaria de partilhar com vocês. Nós sabemos que Jesus ele está na região dele, ele está na Galileia. E aqui do capítulo 9 do capítulo 5 até o capítulo 9, nesse período que ele está na Galileia, o que vai acontecer? Jesus ele realiza inúmeros milagres e Jesus ele deixa ensinamentos muito importantes. Então aqui nós vamos perceber 14 milagres. Nós temos um grupo de 7 milagres, e aí depois tem uma pausa, que tem um grande discurso de Jesus, e depois aparecem outros 7 milagres. Irmãos e irmãs, eu confesso que muitas vezes não é nem muito fácil de encontrar assim uma forma de explicar aquilo que é o conteúdo de uma forma simples, uma forma objetiva e que consiga preencher o desejo de todos nós aprofundarmos o conhecimento da Sagrada Escritura. Então, a partir de algumas leituras, a partir de algumas meditações, neste período que Jesus está na Galileia, que é o período que vai do capítulo 5 até a segunda metade do capítulo 4, até a metade, mais ou menos, do capítulo 9, nós vamos perceber Jesus realizando inúmeros milagres, nós vamos ver Jesus ensinando coisas extremamente importantes, realidades muito densas aos seus apóstolos. Então nós vamos encontrar, e o padre vai dizer rapidamente quais são esses, nós vamos encontrar um grupo de 7 milagres, começando por um milagre que era relativamente ordinário e terminando pelo mais importante, que é a ressurreição de uma pessoa que estava falecida. E aí depois nós temos uma pausa e aí depois voltam para outros 7 milagres. Então nós temos 2 grupos. Nesse período que Jesus ele está na Galileia, nós temos 2 grupos de 7 milagres. O que é o 7? 7 é o número da perfeição. Então vejam esses 7 milagres. O padre não vai dizer o versículo, fica como lição de casa para cada um para cada um de nós, para vocês que estão acompanhando o padre. Veja, 7 milagres Jesus realiza. Depois tem um intervalo e depois vem outros 7 milagres. Primeiro, a cura do endemoniado, a cura da sogra de Pedro, do leproso, do paralítico, do homem da mão paralisada, do servo do centurião. E aí, por fim, que nós vimos agora há pouco, começo do capítulo 7, o filho da viúva de Naim, o mais importante.
Por qual que termina? Termina pelo mais importante. Qual que é o mais importante e o mais difícil? Dar vida a alguém que tinha falecido. Então tem 7 milagres. E aí depois tem um intervalo, e aí depois começa o segundo grupo de 7 milagres. Quais são esses outros 7 milagres, ou esta série de outros milagres? A tempestade serenada, o endemoniado de Gerasa, a hemorraísa, e aqui no meio, o quarto, no meio, a filha de Jairo ressuscitada, a multiplicação dos pães, a transfiguração e o epilético curado. Para que é isso? Para mostrar que Jesus, de fato, ele é Deus. No período que ele estava na Galileia, ele realiza 7 milagres, tem um intervalo, e depois ele realiza outros 7 milagres. No primeiro grupo, nesse primeiro bloco, desta primeira série de 7 milagres, o último deles é o mais importante. Qual que é o mais importante? É a ressurreição, a vida de uma menina que tinha falecido. E aí depois, nesse segundo grupo, nós também temos outro milagre, que é o mais importante. Qual que é o milagre mais importante? Que é, novamente, dar vida a alguém que tinha falecido, a filha de Jairo. Qual que é esse milagre? É o quarto milagre que está ali no centro. Então, se alguém perguntar assim para vocês o que Jesus fez na Galileia, como foi o período que ele passou lá, para mim aqui é muito claro que Jesus ele realiza inúmeros milagres. Realiza 7, depois tem um intervalo e outro 7 milagres. E aí, em questão de ensinamento, nós vamos perceber que Jesus ele tem alguns ensinamentos, ele tem algumas palavras que são muito fortes que deveriam ser assimiladas pelos apóstolos. E aí o padre volta um pouquinho no capítulo 6 e depois nós vamos focar ali do capítulo 7 até o capítulo 9. Por quê? Porque tanto o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9 fazem parte de um grande bloco. Esse grande bloco nós chamamos bloco dos ensinamentos e dos milagres de Jesus na Galileia. Então, quais são esses ensinamentos? Primeiro, principalmente ali no capítulo 5, voltando um pouco, nós vamos encontrar palavras de ensinamento fraterno. Jesus ele tem palavras de ensinamento fraterno, cujo aspecto principal é o amor, a misericórdia e a execução prática e corajosa do seu pedido, que os apóstolos deveriam ser sinais do amor de Deus. Então Jesus ele tem palavras tem ensinamentos de fraternidade, e aí depois ele tem ensinamentos contra a polêmica da falta de fé. Aqui nós temos principalmente os fariseus, do capítulo 6, versículo 1 a 11, que não acreditavam em Jesus, duvidavam da existência dele, um grande sinal de falta de fé. Então, diante da falta de fé dos judeus, Jesus ele tem um ensinamento que é muito claro, que vai mostrar a todas as pessoas a desumanidade religiosa e a falta de fé dos fariseus. E aí nós temos outro grupo de ensinamento, podemos chamar de palavras messiânicas ou de subversão. Padre, como subversão, como palavras messiânicas, Jesus aqui ele faz uma grande inversão. O sermão que aqui é da planície, em São Mateus é na montanha, por quê? Porque Moisés subiu na montanha, e Mateus tenta enfatizar de uma forma muito clara que Jesus é o novo Moisés. E aqui para Lucas, o sermão ele é na planície, possivelmente são sermões diferentes. Por quê? Porque a vida do missionário, Jesus é um missionário itinerante que está sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Então as coisas acontecem mais na planície. E aí Jesus ele tem um grande ensinamento de subversão. A palavra subversão é uma palavra pesada, uma grande inversão da lógica humana. Muitos pensavam que o poderoso, o rico, o forte era aquele que tinha muito. E aí Jesus vai mostrar: felizes aqueles que são pobres, felizes aqueles que são perseguidos. Então nós temos aqui 3 palavras, 3 ensinamentos principais. Qual que é o ensinamento principal? A importância do amor. A crítica à desumanidade religiosa dos fariseus. E aí tem ainda as palavras messiânicas de Jesus, onde ele mostra: felizes os pobres e ai dos ricos, aqueles que não são compassivos. Se nós olharmos para todo esse ensinamento de Jesus também na Galileia, que é o local que ele viveu, nós vamos perceber que Jesus aqui, ele desejava apresentar 3 formações, realizar 3 formações muito específicas, deixar 3 realidades muito claras para a vida dos seus discípulos. E aí nós podemos fazer assim como se fosse uma complementação desses 3 aspectos que o padre acabou de dizer. Se nós olharmos
para a vida dos apóstolos, se nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, aqui neste período que ele forma os seus apóstolos na Galileia, aqui é muito claro Jesus ensinando para a bondade, para a benevolência, para a compreensão de todo o mal do homem. Então Jesus, ele ensina para a benevolência, para a compaixão. Ele realizando esses milagres, eles ensinam que os apóstolos deveriam ser pessoas compassivas. Um segundo ensinamento, o ensinamento da confiança. A importância de confiar, a importância de abandonar-se em Deus, a importância de se entregar totalmente a Ele. E aí, um terceiro ensinamento, Jesus ensina os apóstolos, aqui vai aparecer várias vezes, tem vários textos que Jesus vai mostrar, e aqui acontece desde aquela pecadora que procura Jesus, e Jesus diz que os pecados eram perdoados, ela derrama água e lágrimas aos pés de Jesus, e depois ela enxuga com os cabelos. Aqui é outra passagem que não corresponde com aquela de São Marcos. Em São Marcos tem um perfume que é derramado na cabeça de Jesus para dizer que ele é rei, profeta e sacerdote. Aqui são lágrimas que são derramadas nos pés. A mulher lava os pés de Jesus para quê? Como uma forma de pedir perdão e para antecipar aquilo que Jesus ele realizaria na última ceia, lavando os pés dos seus apóstolos. Então Jesus ele deseja também ensinar os seus apóstolos a importância da compaixão, como que deve ser a confiança nele como critério, como necessidade para os milagres. E ele ensina também os apóstolos a verem aquilo que tem de mais profundo, de problema do ser humano, o problema mais profundo do ser humano. Qual que é esse problema mais profundo? É o problema contra o pecado, é o problema contra o mal que havia dentro de cada um deles. O problema contra o pecado, o problema contra o mal, era um problema que precisava ser vencido. E aí sempre quando Jesus ele perdoa, sempre quando Jesus ele realiza um milagre, sempre quando Jesus cura, ele também aproveita e realiza, ele deixa muito claro que a cura deveria ser integral e total. Por isso Jesus ele também perdoa os pecados destas pessoas. Irmãos e irmãs, este bloco dos capítulos 4, 14 até o capítulo 9, 50, nós chamamos de pregação, de ministério de Jesus na Galileia. A partir de amanhã nós vamos ver um outro conjunto de textos. Qual que é o conjunto de textos? A subida de Jesus para Jerusalém. Jesus sobe para Jerusalém, algo que vai acontecer até aproximadamente o capítulo 18. E aí ele chega em Jerusalém, tem a última semana de Jesus. A partir de amanhã nós vamos ver uma grande mudança no texto, uma grande mudança na literatura. E qual que é essa mudança? Jesus ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Esse daqui é um momento aqui determinante para a segunda parte, se nós dividirmos em duas partes maiores do Evangelho de São Lucas. Versículo 21 diz assim: quando se completou os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Então esse caminho de Jerusalém é o que nós vamos começar a ver amanhã. Qual é o específico desse caminho de Jerusalém? Jesus ele vai ficar mais tempo, não com a multidão, mas com os apóstolos, e os seus ensinamentos são mais exigentes, são cada vez mais desafiadores, porque ele estava formando aquele grupo que depois daria continuidade a toda a igreja. Irmãos e irmãs, nesses capítulos de hoje, 7, 8 e 9, nós temos vários conteúdos diferentes. Tem a transfiguração, tem momentos de oração, tem várias curas, tem o encontro de Jesus com Herodes. Então, para o padre não fazer como se fosse uma colcha de retalhos com inúmeros assuntos diferentes, eu deixo claro aqui estes dois pontos principais. Jesus ele realiza muitos milagres. Um grupo de 7, uma sessão de 7 milagres, e depois uma segunda sessão de 7 milagres. Aqui eu acho que foi proposital, foi muito inteligente da parte de São Lucas, para ficar claro, perfeito. E na primeira sessão, o último milagre da vida, uma pessoa que faleceu. E na segunda sessão, ali no centro, Jesus também, ele dá vida a uma pessoa que faleceu. E aí, na segunda parte, Jesus ele tem palavras aqui muito profundas, palavras aqui de formação realmente dos seus discípulos, principalmente do maior mal do ser humano, a importância de acreditar totalmente nele e de serem pessoas sensíveis com o problema e os sofrimentos dos outros. Irmão, irmã, que Deus te abençoe,
Que Deus te proteja. Amanhã nós vamos para a segunda grande parte do Evangelho de São Lucas. Jesus, que sempre está caminhando, amanhã ele continua a sua caminhada, mas agora para uma das fases mais importantes da sua vida. Jesus caminha para Jerusalém. É o que nós vamos ver amanhã nos capítulos 10 e 11. Então, se esforce, tenha a sua Bíblia em mãos e faça uma boa meditação, porque amanhã será um dia extremamente importante. Amanhã nós vamos conhecer mais daquilo que foi os ensinamentos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.